Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Dia. Bom dia, Ive. Bom dia, Ana, que já está aqui com a gente. Pri, Raquel, Mel, bom dia, bom dia. Bom dia, Wellington. Bom dia. Flávia. Bom dia. Capítulo 12. Capítulo 12, sessão 8. Página 248. tá aí, para fixar. Obrigada, Nenê. Aí. Fixadinho. Vamos lá, amor. Que parágrafo que nós acabamos. Nós vamos ler o 6 de novo. Ah, tá. A Ah, é. gente, a gente leu, mas a gente sentiu de fazer a leitura dele de novo. Isso. Para poder Seis, dar uma. Tá. 6, 7 e 8. Vamos lá, então. Sejam todos bem-vindos. Sempre uma alegria parecer estar aqui. Alegria mesmo é poder experimentar, né, essa disponibilidade de estar aqui agora para entrar em contato com esse professor interno que está aqui, sabendo que a gente, a todo instante, a gente pode fazer isso. Só para a gente não pensar que é só aqui, na live, lendo o livro. E sim, a todo instante que a gente se permitir estar conectado. Que o Espírito Santo, esse nosso professor interno, ele está o tempo todo aqui. Então que a gente se lembre e não o mantenha só em alguns momentos que parecem ser espirituais, que parecem ser especiais, porque fala de algo aqui, né? Ele está em tudo. Ele está o tempo todo com a gente. Mas são esses momentos aqui que nos ajudam a lembrar disso. São as ferramentas que é mais útil para nós estarmos aqui, para nos lembrar que isso é possível o tempo todo. Então,
Vamos lá usufruir dessa ferramenta aqui disponível agora, que é essa live, que é esse livro, e usar mesmo para se lembrar de que não há nenhum momento em que ele esteja ausente. Se a gente permitir, a gente vai estar em contato. A gente vai experimentar essa conexão que está aqui sempre. Então é isso. Vamos lá. Vamos lá. A gente sentiu então de ler novamente esse parágrafo 6, para a gente receber mesmo, né, de uma maneira, sei lá, pode ser que seja diferente agora. Ou vamos colocar a mente mesmo, né, nesse lugar de que agora a gente não sabe nada, nada. E a gente quer experimentar mesmo o que o Espírito Santo tem para trazer para a gente nessa leitura agora. Então vamos lá. Então, parágrafo 6, capítulo 12, que é o currículo do Espírito Santo, seção 8, a atração do amor pelo amor. Estamos no parágrafo 6, página 248. Filho de Deus, não te contentes com o nada. O que não é real não pode ser visto e não tem valor. Deus não poderia oferecer ao seu filho o que não tem valor, e nem seu filho poderia recebê-lo. Foste redimido no instante em que pensaste que o tinhas desertado. Tudo o que fizeste nunca existiu e é invisível, porque o Espírito Santo não o vê. Entretanto, o que ele vê é teu, para que tu contemples e, através da sua visão, da visão do Espírito Santo, a tua percepção é curada. Fizeste com que fosse invisível a única verdade que esse mundo contém. Valorizando o nada, buscaste o nada, fazendo com que o nada fosse real para ti. Fazendo com que o nada fosse real para ti. Viste o nada. Eu vou ler de novo. Fazendo com que o nada fosse real para ti, viste o nada. Mas isso não existe. E Cristo é invisível para ti devido ao que fizeste com que fosse visível para ti. Sinto que fica tão claro, né? Assim, obviamente que não é claro na compreensão aqui, né? Mas tem um ponto, né? E nossa, aí eu tenho uma oração muito sincera aqui, que eu quero ver, sabe? E quero experimentar o nada como nada. Nossa, como tem uma oração sincera. Porque se experimentar o nada como nada, não é que você não vai fazer as coisas aqui.
né? Você vai fazer o que tem que ser, parece ser feito aqui. Só que de um outro lugar na mente, sabe? Um lugar completamente diferente. Porque a nossa imaginação, porque esse mundo é uma imaginação da nossa mente, né? Ela é muito poderosa. E transforma mesmo tudo aqui como muito real. É a nossa percepção, né? Na verdade. Imaginação, tudo isso. E, e como realmente, né, a gente, quando tá imerso, mergulhado, a gente acredita mesmo, né? Então, é isso que o Espírito Santo vai mudar na nossa mente. Nós vamos continuar atuando aqui, fazendo o que tiver que ser feito, mas de um lugar sem medo. E sem medo, sabendo o porquê que é sem medo. Porque é nada, né? E isso às vezes é difícil a gente compreender, né, com a mente racional. Por isso que precisa ser realmente uma experiência, né? Porque tá, beleza, Jesus. Eu valorizei o nada e busquei o nada, fazendo com que o nada fosse real para mim. Fazendo isso, eu só vejo o nada. Mas isso não existe, tá? Né? Então, realmente é uma abertura mesmo para experimentar que isso é mesmo assim. E como é alegre, gente. Isso é muito alegre. Como é alegre se abrir mesmo para experimentar que isso é assim. Né? Porque só mesmo experimentando que a gente vai ser convencido. Então, fica aqui a minha oração e acredito que a oração de vocês também, né? Eu não faço ideia como isso pode acontecer, Hum. porque o como não é com a gente, a nossa parte é ir trazendo toda essa identificação, é ir trazendo para o Espírito Santo toda essa identificação mesmo, o tanto que eu dou realidade, né, para as coisas tanto ruins quanto boas aqui desse mundo, né, e trazendo de um modo honesto só, né, e entregar para o Espírito Santo não é desistir das coisas aqui, né, você vai entregar ali o conteúdo, aquilo que você está agarrado, sabe? Eu quero experimentar isso como nada. Eu quero tirar o valor disso na minha mente, que parece estar nas coisas, nas pessoas. Então, por isso que a nossa parte é mesmo levar, pegar a ilusão e entregar para a verdade, né? E pedir mesmo o tempo todo, né? Olha comigo para isso, né? Ó, tô com uma situação aqui. Eu quero olhar para isso com você, para ver que isso não é nada, mas eu não tô achando que não é nada, né? Então, é muito lindo mesmo esse processo. Então, vamos juntos nessa oração. Nossa, eu sinto que esse parágrafo, ele, nessa sessão, ele tem uma importância muito grande para a gente, sabe? Como a Paty trouxe, né? Não querendo ser repetitivo,
né? Não quero, vou tentar não repetir o que ela falou, porque é muito lindo tudo o que ela falou, né? E a gente recebe isso, né, com a mente bem aberta mesmo, né, para poder experienciar, né, o que ela disse mesmo, né, sobre que é isso, né? Isso. Fizeste, fazendo com que o nada fosse real para ti, viste o nada, né? Parece até meio paradoxal isso, né? Mas o que eu sinto de trazer aqui uma reflexão é sobre forma e conteúdo, né? Tem uma seção no livro que é muito linda, que diz: eu não preciso fazer nada, né? Então, e existe uma grande diferença entre eu não preciso fazer nada na forma e eu não preciso fazer nada no conteúdo, O conteúdo. né? Então, na forma, que é no mundo, né? Quando a gente fala na forma, a gente está falando no mundo, né? Na forma, a gente tem que continuar fazendo as coisas que a gente acredita que a gente tem que fazer aqui no mundo, né? A gente tem que continuar tendo nossos compromissos, a gente continua cuidando da nossa família, a gente continua cuidando do nosso trabalho, tudo e tal, fazendo tudo o que a gente tem que fazer, né? Agora, no conteúdo que a gente vai mudando, a maneira de interpretar as coisas, a maneira de enxergar as coisas, aí sim, procurando o nosso novo professor, procurando o Espírito Santo para trazer para nós uma nova interpretação de tudo aquilo que a gente julga aqui no mundo que é certo, que é errado, né? De tudo aquilo que a gente acha que vai trazer felicidade para a gente, trazer paz. Então, isso tudo é que a gente pede para o Espírito Santo e trazendo para a gente, né, uma nova interpretação, aí trazendo a percepção dele sobre aquilo que a gente pensa e sente sobre o mundo. Isso é o conteúdo da nossa mente. Isso é mudar o conteúdo da nossa mente. E a gente só consegue mudar o conteúdo da nossa mente com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Jesus. Porque a nossa mente está muito distraída com o mundo. O nosso ego fez com que a gente se distraísse tanto com o mundo que a gente acaba esquecendo que a gente tem uma mente aonde a gente pode voltar quando a gente está equivocado, transtornado e pedir para o Espírito Santo trazer para a gente uma nova percepção, uma nova interpretação sobre aquilo que nós estamos enxergando fora da nossa mente e está tirando a nossa paz. Uhum, perfeito. Tá bom? Então, muito importante essa distinção entre forma e conteúdo para um curso em milagres. É muito importante mesmo. Tem muita confusão, né? E a gente vai É. confundir, gente. A Uhum. gente vai confundir. E E aí não a tem gente nada. desconfunde. É Exato. isso, faz parte do show, porque o ego, né, que é o, né, nós não somos vítimas, né, do ego, porque o ego não é uma entidade separada, né? O ego é a ideia de separação, né, manifestada aqui nesse personagem que acha que tem um corpo, né, gente? Então, nós vamos confundir muito, né? E tá tudo bem, e tá tudo bem, né? A gente, é tão interessante isso, a gente precisa confundir para ver que a gente confundiu, sabe? E é isso, né? Só assim, só vai, só continua, né? Que nem aquela historinha que eu já contei aqui sobre quando eu tava fazendo bordado. É isso, só continua, vamos junto, eu tô aqui com você, vambora. É isso, ó, viu que não é? É isso, então continua. Não olha pra trás, vambora. É aqui, ó. Então É, vamos lá, para a próxima sala de aula, sabe? É isso, gente, sabe? Então a gente vai confundir, né? A gente às vezes escuta a gente falar que cada um interpreta de uma maneira. A gente vai confundir, a gente vai se equivocar, né? Então tá tudo certo, né? Só segue com o teu professor, assim, né? Nada, nada vai nos parar, né? Nada. Eu tenho isso assim muito forte no meu coração, sabe? Nada vai me parar. Nada vai me parar.
de querer experimentar isso aqui, o irreal como irreal. Nada, nada. E É. é muito importante isso que a Paty trouxe, porque quando a gente se aprofunda nisso que Jesus está fazendo, a gente pode ser que tenha aí dois sentimentos escondidos, né, que é uma grande armadilha do ego, e é importante a gente pelo menos olhar para isso, né? Primeiro, é a gente querer negar o mundo, né? Uhum. Então, aí tem uma grande armadilha do ego, da gente querer negar o mundo. Não. Eu mesmo já neguei um monte. É, vamos E nego lembrar, às vezes ainda, hein? E nego. E nego. então vamos lembrar, né, que a gente, estando aqui no mundo, né, nós estamos imersos, né, na nossa mente, né, que achou que se separou de Deus, tá? Então assim, a gente tem que ter essa, vamos se dizer, esse discernimento, né, de que aqui no mundo, né, a gente tem que continuar fazendo as coisas do mundo. A gente não pode negar, né, que a gente não está no mundo porque a nossa mente não está preparada para isso ainda. Então, essa é uma situação que a gente tem que deixar aqui um pontinho, tá? E não esquecer, né, dessa situação, né, de que a gente, não, se eu não sou um corpo, se eu não estou no mundo, eu não preciso fazer nada, eu vou negligenciar isso, negligenciar aquilo e tal. Não. A gente está no mundo, a gente continua fazendo as coisas, a gente acredita que a gente está no mundo, a gente continua fazendo as coisas, né, que a gente tem que fazer, né, sem negar que nós estamos aqui. Uhum. E uma É outra isso, coisa, gente. E quando você vai fazendo, você fala, nossa, Jesus, olha o tanto que eu acredito nisso aqui. exatamente, Jesus, ó, gente, é isso, é sabe? só isso, é só Você vai reconhecer. entregando. E às vezes vão ter coisas que já não vão mais fazer sentido para você. E Uhum, você vai realmente parar, sabe? é, Mas não é de um lugar, é um lugar mesmo que não faz mais sentido, sabe? Não sei falar assim, porque às vezes, gente, vão ter mudanças mesmo hum, na vida ali, hum, sabe? Eu acho que é a gente ficar muito aberto. Nós isso, não sabemos, gente. Ponto. exato, Sabe? exato, Acho que é muito importante isso, porque também não é nem, não, eu também vou continuar fazendo. Não, não, Jesus, eu não sei. O que eu faço é isso. E enquanto você faz, você vai entregando e se abrindo. Às vezes é, não é mais para ser feito, às vezes precisa encerrar alguns ciclos, às vezes, sabe? É assim, ó, cara, eu não sei, esses ensinamentos que eu preciso carregar assim, uma frase só, eu não sei, mas eu sei é, quem sabe, né? exato, Então, é isso, e se abrir completamente mesmo. E enquanto você está fazendo, né, tudo o que você faz, você vai entregando tudo, sabe? Vai, porque você vai começar a prestar atenção o tanto que você acha que você tem que fazer aquilo daquele jeito, sabe? Porque você acredita que daquele jeito, para ter uma historinha ali, sabe? E aquilo cansa, sabe? Então, parece às vezes até que você faz as coisas de um modo diferente. Na minha experiência mesmo, gente, completamente sem arrogância aqui, eu sinto que minha vida mudou completamente. Agora, na forma, algumas coisas mudaram só. Algumas coisas mudaram na forma, né? Do que eu continuo fazendo. Mas internamente, gente, assim, ó, off, sabe? É de um. Eu não realmente, se eu for olhar para trás, eu não reconheço. Não reconheço, hum, sabe? Então, mas é de um outro lugar. E muitas mudanças ainda vão, muitas mudanças vão acontecer internamente, né? Então, é se abrir mesmo, porque não tem uma receita, não é, tem uma coisa. é, Às vezes vai ser você fazer uma coisa que você mas nunca imaginou que você fosse fazer, sabe? é, Sei lá, mudar de cidade, não sei, gente, sabe? Então, é, e não é por conta do livro, mas, sabe, é por conta dessa mudança de percepção que às vezes pede uma mudança na forma. Às vezes, mas eu não sei, sabe? uhum, Então, por isso que é importante também não fechar a mente, sabe, para uma coisa engessada.
Não, Jesus, ó, o segredo é esse, assim, sabe? A sacada é essa. Enquanto eu tô fazendo, eu tô ali vigilante. Eu tô vendo tanto que eu acredito que as coisas aqui funcionam assim por causa disso, disso, disso. E vai conversando com ele sobre isso, sabe? Olha aqui, Jesus. Nossa, tem aqui, ó, tem uma ideia que se isso não fosse assim, nada dá certo. Né? Então, quer dizer, também que tem uma ideia que eu quero que dá certo. Olha eu aqui, Jesus, querendo que dê certo. Gente, é muito gostoso, sabe? Então, isso é É, o que muda. Isso é o que muda, né? Porque exatamente. você começa a ter um olhar mais interno mesmo, porque você vira a câmera, enquanto você faz, você vai vendo essa movimentação interna acontecendo, sabe? É, Então, basicamente é isso, né? é. Lembrando, né, isso que a Paty trouxe, lembrando que lá nas características dos professores de Deus, no Manual dos Professores, uma das características que Jesus fala para a gente se chama mente aberta, né? É, Se a gente não abrir a nossa mente para receber, né, esses ensinamentos e para que essa mudança na nossa mente ela aconteça gradualmente para a gente ir uhum, assimilando tudo isso, né, a gente vai ficar com a mente fechada e ficando com a mente fechada, a gente realmente não vai receber o que a gente precisa receber. é isso. E não tem Então é erro, isso. sabe, Né? gente? E não tem erro, né? Não tem E erro. conforme, como a Paty falou, conforme a gente vai vivendo o nosso dia e vai entregando tudo isso para o Espírito Santo, tudo isso que a gente pensa sobre o mundo, pensa e sente sobre o mundo, todos aqueles investimentos que nós fazíamos sobre aquilo que a gente tem certeza que vai fazer a gente feliz, né? Esses investimentos devagarzinho, eles Eles vão vão sendo perdendo desfeitos. valor, eles vão sendo desfeitos, vão perdendo valor e a gente vai começar a perceber, né, que realmente a gente não sabe nada. A Nada. gente não E que sabe nada. A alegria, gente não entende? que alegria! A gente não tem controle sobre nada. Falamos sobre controle ontem, É, né? Então é muito importante, né, a gente se abrir para os ensinamentos do Espírito hum, Santo que acontecem na nossa mente. É muito é isso. importante a gente lembrar isso. Não acontece no mundo, acontece na Na nossa nossa mente mente. para a gente mudar a nossa percepção sobre o mundo. Só É. isso. Por isso que a nossa parte é pegar esse mundo e levar para ele. É, É isso. é. É. Nossa, gente, é muito gostoso, porque isso dá um descanso na mente, sabe? Esse treino, Hum, sabe? Você vai experimentando mais descanso, sabe? é, Você vai experimentando um lugar de que, ok, sabe? é. É isso, assim, sabe? Você vai falando, nossa, não quero mais esse lugar na mente. Sabe, gente, é muito legal isso. Teve um dia, eu tava, acho que fazendo um atendimento. E aí essa pessoa me trouxe que ela estava experimentando muito desconforto. Enfim, ela tinha algumas atividades que ela tinha que fazer, acho que mandar e-mail e tal, por conta do trabalho dela. Ela falou: Nossa, eu já tô cansada do meu trabalho. Eu já tô cansada de mandar e-mail. Ai, é sempre ali a mesma coisa. Hum. E eu olhei bem para ela assim, gente, é tão gostoso quando você vê assim e você poder, porque os atendimentos nada mais são do que eu atendo eu mesmo, né, gente? E você confirmar assim, ver o ponto ali que tá o equívoco e confirmar isso na sua mente, né? Daí eu disse assim para ela, falei, então, você não tá cansada de mandar e-mail, você não tá cansada de fazer o que você faz. Você tá cansada de sentir e pensar tudo que você sente e pensa enquanto você faz. Porque não é o e-mail que te cansa e nem é o teu trabalho que te cansa. Mas é as historinhas que você está contando aí na sua mente que te cansa. Então vamos olhar para elas, porque é elas. E aí, visto essas historinhas, aí Uhum. aí sim eu vou poder ver se mudo de trabalho ou se é isso mesmo. E eu posso garantir, gente, que a maioria das vezes você fala, ufa,
Porque, gente, não importa o que você está fazendo. Não importa. Se a tua mente está descansada, você faz qualquer coisa. Nossa, isso No é amor, né? muito. Lembrem aquela historinha que eu já contei aqui, a diferença de fazer com amor e no amor? Ah, nem sei se foi aqui, gente. Acho que foi lá no meu. Tem um vídeo lá no meu Instagram, lá no meu perfil, que é sobre isso, né? A diferença do com amor e no amor. Então, É. sabe, essa é a diferença do forma e conteúdo, sabe? O conteúdo da mente é o que traz a experiência. Não é o que você está fazendo que vai trazer a sua experiência. Lembra, é o contrário. É o seu interno que vai ditar o externo, o que você percebe do externo, sabe? Então, e foi tão lindo nesse atendimento, assim, que a gente chegou num lugar muito lindo, assim, sabe? E aí, porque era uma atividade que ela fazia todos os dias. Ela tinha que fazer, fazia parte do trabalho dela, né? Então, nossa, sabe quando você sente que aquilo fica tão claro e sendo desfeito, assim? Então é muito legal isso, né? Quando a gente pode desistir, sabe, de se sentir separado de Deus, porque, gente, em última instância é isso. Quando a gente está imerso aqui no que parece que a gente está fazendo, identificado, a gente está separado. E Uhum. quando a gente está internamente, né, a gente está morando dentro da nossa mente, a gente está muito junto É. com ele, né? Então, isso aí, Isso é muito muito legal, legal que a né? Paty falou, porque o que realmente cansa é a gente querer desempenhar um papel que a gente não é. É eu querer ser o Luciano que eu não sou. E aí, Uhum. e aí a gente cai nisso na última sentença que fala: e Cristo é invisível para ti, devido ao que fizeste com que fosse visível para Visível ti. para ti. Enquanto a gente ficar querendo ser aquilo que a gente não é, a gente não vai enxergar o Cristo que nós É. somos, e muito menos o Cristo no nosso irmão. Ah, Ah, nossa, que gente, coisa que mais linda. delícia. É muito alegre saber Isso é disso, muito né? lindo. Isso é muito lindo. É muito alegre saber que tem uma saída, cara. Olha isso. É, Sabe? Tem uma saída para tudo. Isso é muito alegre. Nossa, isso me enche assim, sabe? Fala, meu Deus, Jesus. Sabe? Amor, eu estou sentindo, eu estou com uma parte disso tudo que nós estamos falando, eu separei aqui, apareceu para mim aqui do Ken Wapnick. Hum, Talvez eu hum. leia isso e a gente continue amanhã, né? Porque Vamos. Porque tá muito. Isso aqui que eu separei tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui. Vambora. Então vamos lá, vamos receber, né, vamos se dizer, esse recadinho, né, do Espírito Santo através Só fala aí da um leitura. pouquinho de quem é o Ken, né? Às vezes tem gente aqui que não conhece. Então, o Ken Wapnick vamos se dizer, foi o primeiro professor do livro Um Curso em Milagres, né? Ele teve muito contato com a Helen e com o Bill, né? Quando eles tinham terminado de escrever o livro Um Curso em Milagres. Então, o Ken Wapnick realmente assim recebeu, vamos se dizer, né? E estudou, foi o primeiro professor, foi o primeiro que estudou o livro Um Curso em Milagres, junto com a Helen, com a Bill e com o Bill. Então, assim, tem muito material dele, né? Tem muitos livros do Ken Wapnick, né? Principalmente em inglês, algumas coisas nós temos em português, né? E uma das coisas que ele fala, né? E que eu separei para ler aqui para gente, que tem muito a ver com o que nós estamos falando, ele diz assim: a paz mental é uma questão interior, de dentro de nós, é uma decisão do nosso interior. O problema é que a maior parte do tempo pensamos que ela resulta do mundo externo atender às nossas necessidades. No entanto, Jesus ensina que a paz não tem nada a ver com o mundo externo. As implicações desse fato, mais uma vez, têm que evocar a ansiedade, porque ele está nos informando
que nada externo pode nos ferir, nem nos dar paz. O mundo externo não nos ameaça, vitimiza ou agrada, pois em última instância não há nada fora de nós, fora da nossa mente. O desafio está em permitirmos a nós mesmos nos tornarmos cada vez mais conscientes disso, sem escorregarmos na negação. Olha, gente, tem tudo a ver com o Pra que ver nós que nós estamos falamos. falando. Sem negar, né, que eu tô identificada. Nossa. O que ajuda a não cair na armadilha do nosso ego é reconhecer que as implicações práticas desse pensamento são as que, ainda que possamos experienciar ansiedade que atribuímos a causas externas, ainda podemos ir para dentro, para o professor da verdade, que é o Espírito Santo, que gentilmente nos lembra de que a paz é uma escolha que nós fizemos e, portanto, vivenciamos, independente das circunstâncias externas. Gente, vamos receber isso porque é um presente isso. É uma decisão. Ó, vou ler de novo. A paz é uma escolha que nós fizemos, portanto, vivenciamos, independente das circunstâncias externas, independente do que está acontecendo no mundo. A paz é uma decisão nossa, é uma decisão interna, é uma decisão que nós tomamos. E aí sim, quando a gente toma essa decisão antes de qualquer coisa, né, que é o que a parte sempre traz aqui sobre estabelecer a meta, a gente estabelece a meta antes e aí sim, né, a gente entrega para o Espírito Santo, né, tudo aquilo que a gente pensa e sente sobre o que está acontecendo fora da nossa mente. É isso que o Ken está falando aqui para nós. Nossa, é isso. Acho que é isso, né, Acho que é amor? Você quer isso. continuar a leitura? Você acha que você deve continuar a leitura? Será? Me veio um pensamento aqui. Ah, vamos, hoje é domingo. Ai, Jesus. Tão Vamos bom lá, quando então. você tá atento aos pensamentos, sabe? É tão Vamos lá. bom. Vamos lá, então. Vamos ler o parágrafo 7, Vamos, então. vamos sim. No entanto, não importa quanta distância tentaste interpor entre a tua consciência e a verdade. O Filho de Deus pode ser visto, porque a sua visão é compartilhada. O Espírito Santo olha para ele e não vê nenhuma outra coisa em ti. O que é invisível para ti é perfeito em sua vista e abrange tudo. Ele lembrou-se de ti porque não esqueceu o Pai. Tu olhaste para o irreal e achaste o desespero. Todavia, buscando o irreal, que outra coisa poderias achar? O mundo irreal é algo desesperador, pois nunca poderá ser. E tu, que compartilhas o ser de Deus com ele, nunca poderias te contentar sem a realidade. O que Deus não te deu não tem poder sobre ti. E a atração do amor pelo amor permanece irresistível, que é o nome da sessão, né? É, Que a Raquel atração do trouxe para a amor pelo gente. amor. A atração do amor pelo amor. Então, vou repetir. E o que Deus não te deu não tem poder sobre ti. E a atração do amor pelo amor permanece irresistível, Irresistível. pois é a função do amor
unir todas as coisas em si, pois é a função do amor, unir todas as coisas em si mesmo e manter todas as coisas juntas por estender a sua integridade. Nossa. O mundo real te foi dado por Deus. E em uma troca amorosa pelo. Peraí, voltando. O mundo real te foi dado por Deus em uma troca amorosa pelo mundo que fizeste e pelo mundo que vês. Apenas toma-o das mãos de Cristo e olha para Ele. A sua realidade fará com que todas as outras coisas sejam invisíveis, pois contemplá-lo é percepção total. Meu Deus, eu tô arrepiada aqui. E é à medida que olhas para e à medida que olhas para ele, vais lembrar-te de que sempre foi assim. O nada virá a ser invisível, pois afinal terás visto verdadeiramente. A percepção redimida é facilmente trazida em conhecimento, pois só a percepção é capaz de erro e a percepção nunca existiu. Sendo corrigida, ela dá lugar ao conhecimento, que é para sempre a única realidade. A expiação nada mais é do que o caminho de volta àquilo que nunca foi perdido. Teu pai não poderia ter deixado de amar o seu filho. Nossa. Um curso em milagres. Nossa, Raquel, muito obrigada por essa sessão. Foi a Raquel que abriu. Nossa. Uau! Esse último parágrafo é uma carta de amor. Meu Deus. É muito lindo. Vamos ficar só um pouquinho aqui assim, sabe? Nossa, quietinhos assim, gratidão mesmo por tudo que a gente viu, por tudo. Mesmo que a gente perceba que não mudou nada, lembra que a gente não sabe nada, vamos ficar só uns instantes aqui. Só mesmo para permitir que o Espírito Santo integre tudo. É isso. É Teu isso. pai não poderia ter deixado de amar o seu filho. É o teu pedido, foi o nosso pedido, Raquel. Você É, pode ter certeza com disso. certeza, é o nosso, de todos nós. Nossa, de todo mundo. Foi muito De todo mundo. bom. É isso, É amores. isso. Que lindo. Vamos junto. Obrigada por estarem aí, firmes, fortes. É, Seguimos continuando. Amanhã estamos aqui de novo e vamos juntos. vamos Lembrando junto. para quem está lá no grupo, hoje tem grupo de estudos e a gente está estudando o capítulo 21 lá, né? É razão e percepção. É Acho que hoje isso. vamos iniciar a sessão 3, né? 3. A sessão 3, isso. É. Tá joia. Amores, um beijo, Beijo. fiquem com Deus e até. Bom Um domingo. lindo domingo. Beijos. Obrigado.